Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e chegamos agora à 9ª aula de Java, onde nós vamos começar a ver as estruturas de controle, começando pela mais comum, as estruturas condicionais. E se você é um pequeno gafanhoto que já fez o curso de algoritmo de PHP com a gente, você sabe que eu, como professor, gosto de dividir as estruturas condicionais em dois momentos, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 com as estruturas condicionais simples e compostas e a parte 2 com as encadeadas e as estruturas de múltipla escolha. E antes de mais nada, eu queria trazer de volta um conceito para a gente poder ver de uma outra maneira. Eu quero mostrar estruturas condicionais de uma outra ótica. Pode ser que você tenha se enrolado no curso de algoritmo e agora você consiga entender mais facilmente. E esse conceito é o conceito de fluxograma, que a gente viu logo lá no início dos vídeos de exercícios que a gente tem semanalmente. Então, o fluxograma é uma forma gráfica de representar um algoritmo. Vamos ver um exemplo aqui e você vai entender do que eu estou falando. Vamos começar com uma estrutura condicional simples. Você deve se lembrar de algumas das simbologias utilizadas pelo fluxograma. O início de um fluxograma é sempre composto do elemento início, que vem dentro de um retângulo com as bordas arredondadas. Em seguida, o que nós vamos fazer aqui é ler N1 e N2. E você deve lembrar aí que o leia é esse símbolo um pouquinho diferente, né? Ele é quase um retângulo, mas ele é menorzinho de um lado. E isso lembra um teclado visto de lado. Então, isso significa que N1 e N2 vão ser digitados pelo teclado. Logo em seguida, eu vou pegar esse N1 e N2, vou somar e dividir por 2, lembrando dos parênteses, e vou calcular a média. Então, minha variável de média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Logo depois, eu vou exibir essa média. E a exibição é feita por esse componente que mais parece um monitor de lado, que é um tubo de imagem de monitor antigo. Em seguida, vamos fazer um teste lógico, utilizando uma condição simples. E esse retângulo, ele tem duas possibilidades, sim ou não. A média é maior do que 9? Sim ou não. A simbologia do losango vai facilitar porque ela lembra aquela placa de divisão. Tem dois sentidos. Eu posso ir para o lado sim ou para o lado não. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu já mostrei a média do aluno no comando logo acima. Eu vou fazer um agrados caso o aluno tenha tirado mais de 9, que é uma ótima nota. Se ele tirou mais que 9, eu vou dar parabéns para ele. Caso ele não tenha tirado, eu simplesmente mostro a média e não falo mais nada. Terminada a condição, a gente identifica aí pela bolinha, eu tenho a mesma simbologia do início, só que agora escrito fim. E volto a dizer, essa maneira de representar é outra forma de representar algoritmos. Mas se por acaso você se enrola com esse método, vamos dar uma olhadinha como ficaria isso em pseudocódigo. Transpondo essa mesma lógica para o pseudocódigo ou para o Portugal, nós temos o seguinte, fique olhando sempre para o lado direito. O início, para o algoritmo, ficaria início. O próximo comando, leia N1 e N2. Então, leia N1 e N2. O próximo é um cálculo. M recebe N1 mais N2 dividido por 2. Depois eu vou mostrar a média na tela. Então, escreva a média. Depois eu vou testar. Se a média for maior do que 7, então, escreva parabéns. Se não, eu não vou fazer nada. Então, eu não preciso escrever se não. Simplesmente, vou direto para a bolinha, fim de C e o fim do algoritmo. Cara, isso é muito fácil. É muito mole a gente conseguir converter um fluxograma em algoritmo e um algoritmo em fluxograma. E dependendo da sua forma de aprendizado, você consegue ver de uma maneira melhor no fluxograma ou no algoritmo. Isso vai depender de cada um dos alunos. E apenas lembrando, o conceito de fluxogramas cai na prova da aeronáutica. Então, é por isso que a gente está trabalhando aqui junto com o Educandos, que é o nosso patrocinador do curso em vídeo de Java. Para fazer essa mesma rotina em Java, eu vou dar uma apagada aqui no fluxograma e vamos começar a fazer as linhas de código escritas em Pascal. O início não vai ter representação, é o início do bloco. Para ler, eu vou utilizar a classe Scanner, que eu já tenho previamente carregada, e um objeto criado. Para ler N1, eu vou criar uma variável float, N1, que vai ser teclado, que é o nome do meu objeto que eu vou criar anteriormente, a gente já vai fazer isso na prática, ponto, nextFloat, que é o método para ler um número real. Vou fazer a mesma coisa para N2, perceba aí que não teve mudança quase nenhuma na linha, apenas de N1 foi para N2. O nosso próximo passo é calcular a média, então, média recebe N1 mais N2 dividido por 2, sendo média uma variável real também. Depois eu vou escrever M na tela. Para escrever na tela, system.out.print M. Depois vamos para o se. Se a média for maior do que 7, então, o se vai virar if. O então vai virar a abertura do bloco. Então é o seguinte, if M maior do que 9, abre bloco. Esse bloco aberto, ele tem que ser fechado logo em seguida. Então, eu já vou fechar o bloco lá embaixo. Dentro desse bloco, eu vou escrever parabéns.
Então, System Out Print, parabéns. O fim do algoritmo também não vai ser representado, porque vai ser o fim do método main. E aí, deu para entender? Então é assim que a gente vai trabalhar. Vamos passar para o NetBeans e ver como isso tudo vai funcionar. Vamos abrir o NetBeans. Na tela principal do NetBeans, vamos criar um projeto. Esse projeto não vai usar Swing, então nós vamos criar a classe principal, deixa marcado aqui, e ele vai se chamar Programa Média. Vamos finalizar. Ele vai criar a minha classe principal, vai criar meu método main, e dentro do método main, nós vamos começar a fazer aquele esquema que você já está acostumado. Vamos logo de cara criar um objeto da classe Scanner. Então, Scanner, chamar de teclado, pode chamar do que você quiser. É um novo scanner que vai monitorar o system.in, que é a entrada do sistema. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Ele vai dar esse erro, eu vou clicar na lâmpadazinha e adicionar a importação para java.util.scanner. Ele vai adicionar aqui o import java.util.scanner. Se você não quiser dar trabalho para a tua IDE, e é para isso que ela está aí, para ter trabalho, você pode digitar na mão aqui, import java.util.scanner. Se você está utilizando um outro ambiente que não digita, você pode ir exatamente aqui, abaixo do seu pacote, e importar a classe Scanner. Então, vamos agora declarar N1 N2. Float N1 vai ser teclado.nextFloat. Vou fazer a mesma coisa para o N2. Nada de ficar copiando e colando, ok? Quem copia e cola não aprende. Então, digite. Vamos calcular a média. Então, tem que declarar a variável m aqui, que vai ser N1 mais N2. Nunca esqueça desses parênteses, senão a ordem de precedência vai fazer a divisão primeiro. E agora nós vamos mostrar na tela. Então, Salt em minúsculo, aperta a tecla Tab e vamos completar. Sua média foi, que a gente vai fazer um pouquinho mais bonitinho, né? Concatenado com M. Agora nós vamos dar parabéns para o aluno caso ele tenha tirado mais que 9. Então, se a média foi maior do que 9, então, percebe o seguinte, eu vou abrir o bloco. Quando eu der Enter, ele automaticamente já vai fechar. Olha que lindo. Vou digitar aqui, é o escrever parabéns, né? Então, vamos botar no Salt aqui. Parabéns. Pequeno. Gafanhoto. Já mostrei. Fechei o if, Você percebe também que quando eu paro o mouse em cima das chaves, ele automaticamente mostra onde ele abriu. Por exemplo, essa chave aqui é o fechamento dessa chave. Essa chave é o fechamento dessa chave. Não precisa dizer que você não pode apagar nenhuma das chaves já previamente digitadas. Caso você faça isso, você vai ter um trabalhinho a mais aí para descobrir ou recrie seus arquivos. E aí chegou aquele momento mágico que todos esperam, o dedo mágico vai apertar o play e tudo vai ser executado. Eu espero que funcione. Apertando o play, o programa começa a executar. Vou digitar a primeira nota, 6. Vou digitar a segunda nota, 9. E a média foi 7,5. Nada foi feito. Basicamente aqui eu não estou solicitando para ele digitar as notas. Eu posso fazer mais um System Out aqui. Só que em vez de ln eu vou botar print só. Primeira nota. Questão de higiene, né? Vamos exibir alguma coisa bonitinha. Mais uma vez. Segunda nota. Também vamos tirar o ln para ser um print comum. Então tá feito. Vamos executar de novo. Primeira nota ele tirou 9,5. Na segunda nota ele tirou 10. A média foi 9,75. Parabéns, pequeno gafanhoto. E aí? Viu como é que é fácil? Então, as condições simples, elas são, como o próprio nome diz, simples. Elas não têm um senão. É o seguinte, se acontecer isso, faz isso. Se não acontecer, segue sua vida, não faz nada. Isso se chama estrutura de controle condicional simples. Esse foi fácil demais, vamos dar uma dificultada um pouquinho maior. Vamos agora ver uma condição composta. Como o próprio nome diz, ela não é simples. Ela vai ter 2 tipos de bloco. Vamos fazer um exemplo aqui. Começou meu programa, início. Eu vou ler um ano de nascimento. Lembrando que o teclado tem esse pequeno desnível lateral que vai fazer com que ele represente como se fosse um tecladinho de lado. Em seguida,
vamos calcular a idade do cara, que vai ser 2015, que é o ano atual, né, que eu estou gravando essa aula, menos o ano de nascimento. De acordo com a idade dele, se essa idade for maior ou igual a 18, eu vou ter duas opções, sim ou não. Note que agora o não vai ter uma ação. Isso é, se essa idade for maior ou igual a 18, eu vou para o lado sim. Então, ele vai me mostrar maior. Caso essa idade não seja maior ou igual a 8, ou seja, ela é menor do que 18, ele vai para o outro lado, que é o lado não. E aí, ele vai mostrar menor. Vou fechar o se com aquela bolinha e finalizo o meu algoritmo. Viu que agora eu tenho os dois lados? Então, se acontecer uma coisa, vai para um lado. Se não, vai para o outro. Vamos ver como ficaria isso no pseudocódigo do algoritmo. Mais uma vez, vou colocar ele do lado aqui e vamos representar o algoritmo. Começando pelo início, depois eu vou ler o nascimento, depois vou calcular a idade, que é 2015 menos o ano de nascimento, e depois eu vou testar se a idade é maior ou igual a 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18, então, isso é o lado sim, é o lado ali da esquerda. Eu vou escrever maior, então escreva maior. O lado não é o se não. Isso é, se a idade for maior ou igual a 18, se for 18 ou mais, ele vai escrever maior. Se não, ele vai escrever menor. Logo em seguida eu tenho a bolinha, olha ali no canto, seria o fim C, e por fim, acabando o algoritmo. Molezinha? Nunca se esqueça, se você se enrolar em qualquer um desses momentos, você pode voltar ao vídeo e assistir de novo. Faça isso sempre que sentir necessidade. Vamos ver agora como isso ficaria em Java. Esse código em Java ficaria da seguinte maneira. Eu tenho que ler o nascimento, então eu vou criar uma variável inteira para o nascimento e vou utilizar o método nextInt da classe scanner. Depois eu vou calcular a idade, que é 2015 menos o nascimento. Depois eu vou testar se a idade é maior ou igual a 18. Então, if idade maior ou igual a 18, o então é abrindo o bloco. Vou escrever maior, então systemoutprint maior. Vou fechar o bloco e vou entrar no senão. Então, eu fecho o bloco, senão, que é o else, abro o bloco de novo. Deu para entender? Então, eu abro o bloco, fecho o bloco. Dessa maneira é o seguinte, esse comando ele só vai ser executado dentro do bloco. Então, se o if for maior do que 18, esse bloco vai ser executado. Agora, vamos ao bloco do senão. Senão, ele vai escrever menor e vai fechar o bloco do senão. Então, eu tenho um bloco abrindo aqui, fechando aqui, e tem outro bloco abrindo aqui, fechando aqui. É assim que vai funcionar as estruturas condicionais dentro do Java. E aí pode ser que seu professor tenha te ensinado, se tiver um comando só, você não precisa abrir bloco. Cara, vai por mim. Sempre que você abrir um if, abre e dá Enter. O próprio NetBeans vai fechar o bloco para você. É muito fácil, vamos ver isso funcionando diretamente no NetBeans, mais uma vez utilizando a tela terminal. Mais para frente, a gente vai fazer um negócio bem legal utilizando a biblioteca Swing. Vou fechar essa minha classe aqui, que eu não vou usar no momento. Vou criar uma nova classe, que é o programidade. Então, vou criar aqui, novo projeto. Vou chamar o projeto de programa idade. Vou deixar marcada a classe principal, já que eu não vou usar o swing. Finalizar. Lá no meu método main, vamos fazer exatamente aquilo que a gente tinha previsto. Vou carregar a classe scanner agora na mão. Import java.util. Viu como é fácil? Ele já vai carregando para você. Botei só o S, ele já me sugeriu o scanner. Então, já tenho ele carregado. Essa lâmpada aqui quer dizer que eu importei, mas ainda não utilizei. Essa linha amarela vai sumir já. Assim que eu fizer scanner, dei espaço, ele já tirou a linha amarela lá de cima. Vou chamar de T agora, que é o de teclado. Vai ser new scanner de system.in. A linha é sempre a mesma, já percebeu, né? Eu só mudei o nome agora para T. Vou criar a variável nice, que vai ser o T, ponto, que é o objeto ali de cima. Então, lembrando, sempre que eu uso a palavra new, eu estou criando um objeto. Então, T agora vai ter métodos, então ponto nextInt, e ele leu. Está chegando cada vez mais perto a necessidade da gente aprender orientação a objeto. Fique calmo, tudo está chegando no seu momento. Vamos calcular a idade agora. Int idade vai ser 2015 menos o ano de nascimento. E vamos fazer nosso if. Se a idade for maior ou igual a 18, eu abro o bloco, perceba, vou dar Enter, ele já fechou. Vamos escrever na tela, maior de idade. Se não, vou botar aqui, se não,
abro chave, dou Enter, ele já fechou de novo, ó. System Out, menor de idade. Deixa eu botar mais o System Out aqui, pedindo para ele digitar o ano de nascimento. Né? Que o cara não vai ficar descobrindo o que ele tem que digitar. Em que ano você nasceu? Vamos executar. Em que ano você nasceu? Em 2000. Em 2000, ele é menor de idade. Melhor eu mostrar a idade também, né? Sua idade é I. Fora do if, né? Porque se eu colocar dentro do if, ele só vai mostrar em uma situação ou outra. E aí você pode pensar, bota um aqui, outro aqui. Não precisa, né, pequeno gafanhoto? Você escreve um aqui fora e ele executa sempre de uma vez. Em que ano você nasceu? 1980. Sua idade é 35 e é maior de idade. Mais um exemplo. Deixa eu só colocar aqui print no lugar de println. Executando. Em que ano você nasceu? 2001. Com 2001 a idade é 14 e é menor de idade. E aí? Deu para entender a estrutura condicional composta? É muito simples. A gente vai exercitar mais isso quando a gente for fazer o próximo exercício e também no nosso vídeo semanal de exercícios. Eu vou trazer alguns exemplos aí para a gente fixar o uso de estruturas condicionais simples e condicionais compostas. Fazendo exercício prático e também resolvendo alguns exercícios da Marinha e da Aeronáutica. Apenas relembrando, você sim, pequeno gafanhoto, pode ser um oficial das Forças Armadas trabalhando com informática. Você não vai precisar ficar na ralação, varrendo rua, correndo. Você já vai entrar ou como sargento ou como cabo. Isso é maravilhoso, cara. Você que fugiu do serviço militar obrigatório, você pode sim ser sargento da Aeronáutica ou cabo da Marinha, fazendo o EAGS Sim ou o CAP-PD. Maiores informações você tem no nosso patrocinador, ó, sistemaeducandos.com.br ou o educandosonline.com.br. Lá você vai ter todas as informações. E você já sabe como entrar em contato com o pessoal do Educandos? Eu não preciso ficar repetindo isso toda a aula. Entre em contato com os caras, que os caras são gente boa pra cacete. E eu ouvi dizer que o professor de Java de lá é mais ou menos. Mas como é de costume, a gente não vai ficar só nessa telinha preta. Vamos criar um exemplo prático mostrando como usar a biblioteca Swing para criar um programa mais bonitinho e que use essas estruturas condicionais. Vamos realizar uma tarefa simples que a gente já fez várias vezes nos cursos de algoritmo de PHP, que é verificar se o número é par ou ímpar. Isso vai requerir uma estrutura condicional composta. Então vamos colocar programa par ímpar, sem acento, Swing. Vou desmarcar a classe principal, nunca se esqueça, sempre que eu for usar Swing, eu desmarco a classe principal, que a minha classe principal não vai ser mais essa, vai ser a classe que eu estou criando a partir de agora, né? Clicando aqui, ó, eu vou criar uma classe nova. Então eu venho em Swing, JFrame, e essa vai ser minha classe principal, que eu vou configurar já já. É a minha tela par ímpar. Nunca dê espaço, nem coloque acentos. Nome do projeto. Par ímpar. Vamos finalizar. Ele já criou a minha interface, o meu JFrame. Vamos à paleta e vamos colocar aqui, ó, simples, um label, um campo de texto. Cuidado para não colocar área de texto, um campo. Vamos colocar também um botão para verificar, né? E um label no final para dizer o resultado. Então vamos lá. Vamos colocar aqui editar o texto, botão direito, né? Botar valor. Vamos editar o texto aqui, vou apagar. Ele diminui ou aumenta, sou teimoso. Botão direito, nome da variável. Esse aqui vai ser o txt valor. Botão, vou editar o texto dele, vai ser verificar. O nome da variável vai ser btn verificar. E esse daqui, vou editar o texto, vou botar resultado. E o nome dele vai ser LBL, resultado. Já deve estar acostumando já com essa coisa de ficar criando interfaces gráficas. Então, eu estou acelerando um pouquinho mais o processo para a gente não andar tão devagar assim. Então, já estou com os meus objetos nomeados. Mais uma vez, caso você tenha dúvida, olha aqui no navegador
pausa o vídeo e vê se seus nomes estão iguais. Nesse caso aqui eu só não mudei o nome desse LBL aqui. Vamos agora programar o evento do clique no botão. Então, botão direito, eventos, action, action performed. Clicando, ele vai criar o código do meu método e eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar o valor, int v, vai ser o que veio de txt valor, getText. Lembrando que eu vou ter que converter isso tudo para inteiro. Então, eu vou colocar integer, ponto, parseInt, antes de mais nada. Você vê que aqui todos os exercícios eles se repetem. Já tem o valor. Vou verificar se esse valor é par ou ímpar. E você deve se lembrar muito bem como é que a gente verifica se o número é par ou ímpar. Não lembra? Eu vou te mostrar. Eu vou pegar dois números aqui. Por exemplo, o valor 5 e vou pegar o valor 8. Como é que eu sei qual deles é par ou ímpar? E você pode estar pensando, Guanabara, eu sei que 5 é ímpar e 8 é par. Mas como é que eu vou fazer com que o meu algoritmo, como é que eu vou explicar para o meu algoritmo qual é par, qual é ímpar? Vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar os dois e vou dividir por 2. O 8 também dividido por 2. O 5 dividido por 2 dá 2 e resta 1. O 8 dividido por 2 dá 4 e resta 0. Percebe o seguinte, qualquer número, se eu dividir por 2 e der resto 1, esse número é ímpar. Se eu pegar esse número, dividir por 2 e o resto for 0, esse número é par. Eu tenho um operador no Java para fazer o resto da divisão, que é o %. E se por acaso você não lembra disso, volta para a aula de operadores aritméticos, porque lá eu explico tudo direitinho. Deixa de preguiça. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se esse v por %2, isso é, se o resto da divisão do valor por 2 for igual a 0, lembrando que o igual são dois símbolos de igual, então, abre o bloco, deu Enter. Vamos escrever na tela, que é o LBL resultado, ponto setText, eu vou configurar o texto para par. Se não, abre chaves, dá Enter, ele já fechou o bloco. LBL resultado, nada de preguiça, digite tudo, ímpar. Feito isso, executando o meu projeto, a primeira vez ele vai perguntar qual a minha classe principal, é tela par ímpar. Clicando em OK, ele vai abrir a janela na tela. Vamos digitar o valor, por exemplo, 6. Eu vou verificar, é par. Se eu vier aqui digitar 9, é ímpar. Você pode testar com qualquer um. 87.000 é par. 87.001 é ímpar. Você viu como é que é simples? É fácil a gente utilizar swing, a gente só não usa mais o system_out nem o nextInt. A gente vai utilizar o getText e o setText. É questão de prática, isso não é difícil e o resultado fica bem mais bonito. E aí você está pensando, caramba, então o que eu posso piorar isso? Não tem como piorar. Tem sim, e eu vou te dar uma relembrada, a gente já viu isso anteriormente. Vê se você lembra dessa situação. Você deve se lembrar muito bem quando eu citei numa das aulas anteriores aquele processo de idade e para definir quem vota e quem não vota. A gente fez isso quando a gente utilizou o operador ternário e vimos que a gente não conseguiria utilizá-lo para resolver aquele problema. Mas com as estruturas condicionais, a gente resolve. O seguinte, eu tenho algumas faixas de idade. Eu tenho abaixo de 16 anos, onde a pessoa não pode votar. Eu tenho entre 16, incluindo o 16, e o 18, excluindo o 18, isso é, a idade maior ou igual a 16 e menor que 18, essa pessoa tem voto opcional. Ela pode optar por votar. Outra faixa etária que também tem a opção de voto é tudo que está acima de 70. Ela também tem opção. Ela pode votar ou não. E tudo que está entre 18 e 70, incluindo os dois, isso é, idade maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70, tem o voto obrigatório no Brasil. Você deve se lembrar dessa situação. A gente viu que com o operador ternário, a gente não conseguiria resolver esse problema. E nem com as estruturas compostas a gente vai poder. A gente vai precisar evoluir um pouco mais os nossos exercícios. Mas isso é na próxima aula, porque agora o tempo já acabou.
Mais uma vez, eu gostaria de pedir sempre a mesma coisa. Clicando aqui, você vai se inscrever no canal e vai ter acesso, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado por e-mail. Lembra-se que assim que você clicar em se inscrever, você tem a engrenagem do lado do botão de se inscrever, você tem lá, quero receber e-mail. Faz isso, se inscreve. A gente está a caminho dos 100 mil gafanhotos inscritos. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas no playlist, desde a primeira até a última, incluindo os exercícios. E aqui no meio, você vai poder se inscrever e vai poder ter acesso a tudo. Inclusive, a aula junto com o exercício. É tudo organizadinho, aqui é mais organizado. Você vai assistir tudo isso bonitinho e depois você vai poder imprimir o certificado. Inclusive, você vai poder baixar esses arquivos que eu fiz aqui. Então é isso, meus queridos. Eu gostaria de agradecer também a nossa patrocinadora do coração, a Hostnet, aqui ó. Ah, moleque. Porque ela sim, ela tá apoiando o curso em vídeo desde o início. Então, sempre que você for precisar hospedar um site, você vai lembrar de quem? De quem? De quem? Hostnet, hospedagem de sites. É a melhor opção. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente está, juntando agora fluxograma, uma coisa que a gente já estava vendo há algum tempo nas aulas de exercício, porque agora a gente entrou num conceito de estruturas de controle. Na próxima aula a gente vai ver as estruturas condicionais mais completas, que são as encadeadas, e as de múltipla escolha, que vão fechar esses conceitos aí das estruturas condicionais, para a gente poder partir para as outras estruturas de controle, que geralmente as pessoas se enrolam, que são as estruturas de repetição. A gente se vê na próxima, pratique bastante, faça os exercícios pequeno gafanhoto. Um forte abraço e até a próxima.